vamos fazer a nomenclatura dos ciclos de um cicleno, no caso aqui eu tenho uma dupla num ciclo, então eu tenho um cicleno dentro dos hidrocarbonetos, mas eu tenho uma ramificação também. Bom, igual nas cadeias abertas, a dupla sempre prevalece, ou a tripla ligação, mas no caso aqui, como é um ciclo, a dupla. Então, a dupla, onde estiver a dupla, vai ser o carbono número 1. E eu vou partir dali, contar em direção à ramificação, obtendo a menor numeração possível. Igual no outro exemplo, só que nós tínhamos duas insaturações. Nós íamos no sentido sempre de obter a menor numeração para outra insaturação. Aqui é a mesma coisa. Eu vou no sentido de obter a menor numeração para a ramificação. Então, por exemplo, se eu conto, eu tenho que sempre, a numeração tem que englobar a dupla. Se eu botar esse 1, porque eu já vou para lá, não dá, esse tem que ser o 2, porque eu tenho que englobar a dupla. Então, este é o carbono 1, este é o carbono 2. Eu tenho que sempre no sentido de englobar a dupla na numeração. 1, 2, vou para cá, esse é o 3, carbono 4, carbono 5. Se eu fizer o contrário, no sentido horário, esse seria 1, 2, 3, 4, 5. Daí a minha ramificação estaria ligada no carbono 5, seria uma numeração maior. Então é sempre no sentido de obter a menor numeração. Então como é que fica a nomenclatura? Eu escrevo então o nome do radical, que está ligado, e depois o nome da minha cadeia. O meu radical, que é o metil, porque eu só tenho um carbono, e final il porque ele é um radical, ele está ligado no carbono 3. Então, 3, metil, e agora o nome da minha cadeia. Como é um ciclo, com 5 carbonos, pente. Como tem uma dupla, penteno. Não preciso botar um número. Por quê? Porque como eu só tenho uma dupla, pela regra, vai ser o carbono número 1. Vamos fazer um outro exemplo. Agora esse outro exemplo, eu não tenho dupla. Eu tenho duas ramificações, uma deste lado e outra deste lado aqui. Como é que eu faço a nomenclatura? Bom, quem eu decido, quem é o carbono número 1? Porque se eu tenho a insaturação, como aqui, ela vai estar no carbono número 1. Aqui eu não tenho essa insaturação. O que eu faço? A cadeia maior, mais complexa, que está ligado na minha cadeia principal, vai ser a cadeia, vai estar ligado no carbono número 1. Então, dessas duas, aqui eu tenho o metil e o etil. Qual delas é maior? Essa aqui, o etil. Então, este aqui, esse carbono vai ser o número 1. Aí agora a numeração eu faço sempre tentando obter a menor numeração para a próxima ramificação. Se eu fizer nesse sentido aqui, no sentido horário, 1, 2, 3, 4, 5. Esse seria o carbono número 5. Se eu fizer o sentido anti-horário, 1, 2, 3. Fico no carbono 3. Então, eu vou pegar o sentido aqui anti-horário, de obter a menor numeração possível. Escrevo os nomes. Então, no número 1, eu tenho um etil ligado. No número 3, eu tenho um metil ligado. E o nome aqui da cadeia principal, que é um ciclo com 6 carbonos, é X. Ligações simples entre os carbonos é AN. Final O, porque nós temos aqui um hidrocarboneto. Vamos ver agora o próximo conteúdo, dentro de nomenclatura ainda, a nomenclatura dos aromáticos. Nomenclatura dos aromáticos. Como é que se faz? Quando nós temos um anel aromático, o nome dele é benzeno. Se nós temos um metil ligado nele, vai ficar metilbenzeno, comercialmente conhecido como tolueno. Tem alguns aromáticos que têm nomes particulares, como por exemplo aqui quando nós temos 3 anéis juntos, o antraceno. Quando tem 2 anéis só juntos é o naftaleno. Nós vimos antes o radical naftil. Agora, como é que se faz quando eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho 2 radicais ligados no anel? Mesma coisa da numeração lá dos ciclos.
1 eu numero como o número 1 e vou no sentido de obter a menor numeração para o próximo radical. Então, eu já numerei aqui 1, 2, eu tenho 2-metil, então vai ficar 1, 2 dimetil e o nome do anel, que é benzeno. Eu coloquei a estrutura do lado para vocês verem que é igual. Eu só girei aqui, tá vendo? Só girou, ficou 1 e 2, são a mesma coisa. Podia girar mais um pouquinho, ficar aqui e aqui, vai ser também 1 e 2 de metilbenzeno. Aqui eu tenho um composto no 1 e o outro no 3. Então eu vou ter 1, 3 de metilbenzeno. E o próximo, 1 e 4 de metilbenzeno. As posições no anel aromático, elas também são chamadas de orto-meta-para. Quando nós tivermos a posição 1 e 2, nós vamos ter a posição orto. Quando tivermos a posição 1 e 3, a posição meta. E quando tivermos 1 no 1 e 1 no 4, vamos ter a posição chamada de para. Então, por exemplo, aqui eu tenho a posição no anel aromático, isso só vale para o anel aromático, em relação a um grupo que eu chamei de 1, o outro que está no 2, então nós temos a posição orto. Então nós vamos ter orto. Em vez de escrever os números 1 e 2, eu escrevo só orto de metilbenzeno. Não preciso escrever a numeração. Aqui nós temos 1 na posição 1, 1 na posição 3. Nós temos a posição meta. Então nós vamos... Não precisa escrever só o orto, a gente pode botar só o. O meta, a gente pode botar o M e o para, só o P. Então aqui, em vez de botar, que eu estou na posição meta, 1, 3, então eu posso só botar meta, só botar o M, dimetilbenzeno. E aqui eu tenho a posição para, está no 1 e no 4, então para dimetilbenzeno. Claro que nós temos que ter uma visão espacial. Por exemplo, se esse meu grupo está aqui do outro lado, então eu vou contar sempre para obter a menor numeração. Vou contar na direção anti-horário, vou contar para o outro lado. Também seria 1 e 2 se caso esse grupo estivesse aqui, onde agora está o número 6. Aí seria 1 e 2, porque eu ia contar para o outro lado. Então, essa visão espacial nós temos que ter e sempre contando a partir do que eu consigo obter a menor numeração possível.